Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós temos como convidado João Carlos Salles. Ele é reitor da Universidade Federal da Bahia e também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais. Olá, João Carlos, é um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Azul. Bacana, obrigado, um prazer estar com vocês. Ô, João Carlos, recentemente vocês, reitores, vocês ligados à universidade, enfrentaram uma parada dura. O ministro da Educação queria nomear sozinho os reitores. E vocês certamente se levantaram contra esse gesto do Ministério da Educação. Por quê? Uma questão fundamental. A vida da universidade depende da sua autonomia, né? Do modo especial como ela organiza ensino, pesquisa, extensão, mas também gestão. O gestor deve representar esse projeto, deve estar ligado à sua comunidade, deve, em certa medida, ter um vínculo essencial com os projetos de longa duração da instituição. É natural que desejemos que, então, o dirigente seja escolhido, passe a ser alguém conhecido e escolhido pela comunidade. E aí nós tivemos essa proposta de intervenção. Era simplesmente isso, porque se dizia que a pandemia não permitia nem consulta, nem a constituição de uma lista tríplice no colégio eleitoral, como prevê a legislação. É simplesmente uma intervenção absolutamente indesejável e inaceitável. E por que você acha que o governo tomou essa decisão? Por que esse ato, como você disse, uma intervenção? Interessante, eu tenho uma avaliação de que a universidade incomoda. Tem até razão para incomodar. Veja, se você tem um governo democrático que preza a ciência, né, que preza a cultura, que vai fortalecer a educação, a universidade se torna uma natural aliada desse governo. Se você tem um governo obscurantista que ataca a ciência, que ataca, por exemplo, uma área específica do saber, como as humanidades, que, em certa medida, despreza a diversidade própria das universidades, a universidade se torna um incômodo. E se torna um incômodo porque elas não são simplesmente produtoras de conhecimento. Nós não somos uma plataforma Google, nós somos uma forma de vida. Ou seja, um espaço privilegiado de confrontação de gerações, um espaço de diálogo entre saberes, as diversas áreas estão presentes no ambiente da universidade. Então, por isso mesmo, essa forma de vida, com a sua natureza de mobilização permanente, de associar a ciência, cultura e arte, né, de ser um lugar também onde os jovens se tornam cidadãos, né, tudo isso com essa pulsão que é própria da universidade, incomoda o governo obscurantista. Marco. João Carlos, na Bahia, vocês têm constituído aí algumas instituições federais nos últimos anos, inclusive no sul da Bahia. Existe uma integração das federais no seu estado? Nós temos grande diálogo, aliás, natural, porque a UFBA não deixou de ser a universidade que foi tutora desses processos de criação. A Federal do Recôncavo da Bahia não deixou de ser uma espécie de desmembramento da universidade. Nós tínhamos antes um campus em Cruz das Almas, que era um campus da área de ciências agrárias. Esse campus foi a base para a construção da Universidade Federal do Recôncavo. E nós fomos tutores tanto da Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, Barreiras e toda aquela região, e também da Federal do Sul da Bahia, né? Ou seja, são projetos que tiveram o protagonismo da Universidade Federal da Bahia. É natural que com essa interação nós mantenhamos hoje sim uma sintonia muito grande, um diálogo permanente, e inclusive, só para dar um exemplo, nesse momento da pandemia, né, quando foi necessário tomar uma certa medida, todos os reitores se reuniram com secretários da saúde do Estado, firmando a posição da importância de uma suspensão de atividades conjuntas, né, naquele momento. Agora, no conjunto dessas universidades baianas, qual é a participação das populações mais carentes, mesmo dos indígenas, que têm aí uma participação e uma presença muito grande no seu estado? Olha, veja bem, nós temos uma situação curiosa nas universidades, isso aí não é somente na Bahia, mas na Bahia especialmente. Nós temos cerca de 70% de estudantes numa situação de vulnerabilidade. Né? Então, em primeiro lugar, mostrar isso, esse é um dado. No caso da UFBA, é 69%.
significa que eles têm uma renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. Essa média parece a média nacional, mas se nós formos detalhar, nós vamos notar que a participação de estudantes com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, você vai notar que essa proporção é significativa, o que mostra que nós temos uma grande participação de alunos carentes em nossa universidade. E, aliás, esse é um dado importante porque suscita os cuidados que nós precisamos ter numa eventual retomada de atividades, até na forma remota, de ações remotas. São pessoas que têm hoje dificuldade de acesso a tecnologias digitais. Ora, da parte dessa comunidade, aí com variações grandes, ou seja, temos estudantes indígenas, por exemplo, a UFBA tem perto de 200 estudantes indígenas, mas outras têm uma composição ainda maior, como o caso da Federal do Sul da Bahia. Ou seja, a nossa universidade, com as políticas de ações afirmativas, representam bem, ou procuram representar bem, a composição do nosso Estado, da nossa sociedade. João Carlos, desculpe, quando você citou o caso das humanidades, que o governo tem uma especial ojeriza a área das ciências humanas, você diria que o governo privilegia as áreas mais técnicas, mais tecnológicas, como ciências biomédicas, engenharia, ou ele despreza de maneira geral a universidade? Olha, existe um duplo discurso. Veja, não podemos dizer que esse governo, por exemplo, respeite as áreas técnicas da área da saúde, por exemplo, tudo, se nós tomarmos as orientações sanitárias que não estão seguindo nesse momento. Então, há um certo desprezo, em geral, pelo conhecimento. Mas há também uma visão instrumental da universidade. Essa visão, inclusive, até não se restringe apenas ao governo federal. Alguns governos estaduais têm uma visão muito instrumental da universidade, como se nós fôssemos apenas prover um certo conteúdo para uma demanda aplicada, tecnicamente aplicada. Formação de mão de obra. Formação de mão de obra. Formação de mão de obra, por um lado, ou pesquisa para resolver algum problema que a indústria tenha, coisas desse tipo. Essa visão instrumental, né, seja de formação para o mercado de trabalho ou para um conhecimento aplicado, esquece que a universidade é um projeto de longa duração, que tem pesquisa básica de longa duração, que deve formar pessoas num âmbito muito mais amplo, por exemplo, nas artes. Ou seja, não há universidade que se preze no mundo de qualidade que não dê uma atenção especial à formação artística, por exemplo. Ou seja, são muito conhecidas as orquestras ligadas a algumas universidades e assim por diante. Ou seja, nós não podemos desprezar esse lado mais amplo da universidade como lugar de cultura, né? Mas há uma visão estreita, quando não inquinada ideologicamente na leitura do que é a universidade. Marco? Reitor, o ensino público e gratuito é uma tradição no Brasil e, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, houve um crescimento da inserção de jovens na universidade. Esse índice estava muito baixo e depois ele foi crescendo, principalmente com algumas políticas públicas, do tipo FIES e do ProUni, no caso, inclusive, para que proporcionou o crescimento de instituições privadas de ensino superior. Como é que o senhor vê atualmente essas políticas públicas? Veja, certamente a intenção de financiar fortemente instituições privadas partiu de um lado pragmático, dizer assim, o Estado não teria condição sozinho de prover um aumento de vagas na medida necessária. Agora, nós temos que ver com uma certa cautela esse lado, né? Porque a universidade pública ela é uma universidade que não é de professores horistas. Há universidades privadas de qualidade, sim. Vamos discutir como é que há o arranjo entre ensino, pesquisa e extensão delas, podemos discutir, mas a universidade pública, por sua natureza, ela é uma universidade que não é somente da aula, que não é somente da expansão de diplomas, ela tem pesquisa, ela tem um lado de produção de conhecimento, né, que faz com que
O professor no ambiente da universidade pública, estadual, por exemplo, as estaduais paulistas são um exemplo extraordinário, né, de um bom modelo do que são universidades públicas, faz com que esse professor não se dedique apenas a ministrar conteúdos em sala de aula. A universidade não se resume à sala de aula. Então, eu queria mostrar essa expansão qualificada de vagas não se deu na medida ainda adequada. É necessário, sim, manter o financiamento. Se não houvesse financiamento, certamente instituições que hoje provêm muitas vagas não terão condição de continuar seu trabalho, mas é preciso ter uma atenção especial para a expansão de vagas públicas. E aí, uma observação. Esse é um momento de encruzilhada que nós estamos tendo no país. É um momento em que a pandemia trouxe, por exemplo, a necessidade de várias ações remotas. É uma necessidade, mas não podemos transformar essa necessidade numa virtude plena e imaginar que nós poderíamos expandir hoje ou satisfazer a necessidade de expansão de vagas apenas com ensino à distância, por exemplo. É preciso ter muito cuidado, porque está em jogo aí, se pensarmos em vagas públicas, um modelo que não é apenas de transmissão de conteúdos, é um modelo de convívio, de acolhimento, de diálogo entre as universidades, de presença de laboratórios, de gabinetes de trabalho, né, de situações experimentais, de bibliotecas. Isso tudo é algo que só a universidade pública tem condição de oferecer. João Carlos, você, nessa última resposta, você está fazendo uma crítica ao ensino à distância, ao ensino mediado pela TI. Você acha que a universidade pública não terá um espaço de ensino à distância? Não haverá? Ao contrário, eu acho que precisa ter, tem que aumentar a quantidade, mas não pode perder a natureza presencial da universidade. Ou seja, o ensino, a educação remotas, as tecnologias digitais, a pandemia mostrou, Rodolfo, nós temos hoje um déficit de acesso a tecnologias digitais em nosso país. Vocês lembram bem aí no momento do auxílio emergencial, quantas pessoas estavam fora dos radares das contas bancárias e da internet em nosso país. Ou seja, nós temos um déficit de milhões de pessoas, um déficit que eu diria que é muito grave nas nossas habitações e da nossa população. Mas veja bem, o problema é que não se pode substituir, não se pode pensar, primeiro, uma solução improvisada, né? Porque cá entre nós, Rodolfo, uma coisa é ser um bom apresentador, né? Ser um influencer, um youtuber, né? Outra coisa é ser um pesquisador, um professor. Há procedimentos para saber se o conteúdo foi ministrado ou não. Existe uma capacitação que precisa ser feita e existe a necessidade de criticar se esse ensino satisfaz os melhores requisitos pedagógicos. Algumas pessoas acham que porque podem comunicar, terão satisfazendo padrões elevados de ensino à distância. Não é verdade. Nós temos dois problemas. Primeiro, problema de acesso e outro de capacitação tecnológica. A universidade pública deve sim ter tecnologia digital, mas deve garantir que nessa dimensão digital a qualidade da educação pública esteja presente. Você imagina, então, quanto tem que se fazer ainda para que as pessoas tenham o treinamento devido, tenham uma avaliação devida, os projetos pedagógicos têm que ser pensados, tudo isso não se pode fazer no improviso. Não se pode dizer de uma hora para outra, nós não temos a sala de aula e vamos agora fazer tudo no computador. Ora, o computador não é uma escola, né? Então tem uma série de procedimentos que são necessários à vida na escola. Alguns estão suspensos agora, mas não podem ser abandonados no horizonte dessa transformação. Talvez algumas pessoas falam em realidades híbridas, né? Uma mistura de presencial e um aprofundamento do digital. Tudo isso pode ser necessário, mas não se pode perder a medida da qualidade da educação pública, que não é só aula, envolve também pesquisa e envolve extensão. Eu queria ficar ainda no assunto da universidade privada ou das instituições privadas de ensino, porque nem todas são universidades, né? Algumas são centros universitários, algumas são faculdades isoladas. É um setor que teve um crescimento por conta das políticas públicas, mas nos últimos anos, até por conta da diminuição do investimento nessas políticas públicas, tipo FIES, a demanda ficou bastante mais restrita, principalmente porque supõe-se que os alunos que frequentam essas universidades
primeiro, que não conseguiram ingressar numa universidade pública, segundo, que possuem recursos mais limitados. Nesse sentido, como é que o senhor vê a possibilidade de convivência entre o ensino superior privado e o ensino superior público, considerando a necessidade ainda de mais inclusão de jovens no ensino superior? Digamos assim, é um grande debate a ser feito, ou seja, realmente não se pode dispensar o aporte dado pelas instituições privadas. É preciso discernir no interior das instituições privadas aquelas que têm, por exemplo, projetos que envolvem pesquisa, que têm relações de extensão. Isso existe, as confessionais, por exemplo, as universidades comunitárias, algumas têm relação muito mais sólida e muito mais, digamos assim, afeita ao espírito universitário no sentido mais rigoroso. O cuidado que nós temos que ter, veja bem, é com certa falta de regulação da qualidade. Existe, às vezes, uma flexibilização em nome da expansão, em nome do atendimento a vastas populações, uma certa flexibilização de padrões que precisam ser regulados. Eu fiquei um pouco espantado, vocês talvez tenham visto, uma propaganda feita por associações representativas de instituições privadas que dizia o seguinte: nossos professores estão todos capacitados. Todos os professores nossos estão capacitados para aulas online. Então, nas 6 milhões de vagas pelas quais somos responsáveis, poderão continuar pura e simplesmente. Isso me parece uma diminuição do padrão de qualidade que se espera da educação superior. E os registros, vocês têm muitos, né, de resistência, da precarização do trabalho do docente ou da insuficiência do trabalho do docente. Eu acho que nós temos hoje que nos voltar, instituições públicas, instituições privadas, seriamente para a questão do que está sendo ofertado para nossas populações. Certamente, as tecnologias digitais não podem ser abandonadas. Ninguém vai voltar à máquina de datilografia e deixando de lado o seu computador. Ninguém vai deixar de incorporar novas plataformas digitais pura e simplesmente. Mas é bom lembrar aquilo que diferencia um texto de qualidade de um texto que não tem qualidade. E um texto que não tem qualidade não vai melhorar se a sua formatação for mais bonita, mais aprazível. Pode até significar isso uma simplificação de conteúdos. Ou seja, o trabalho, a formação superior é uma formação que exige trabalho, não apenas simplificação, não apenas facilidade. Existe uma construção de padrões de qualidade elevada. Eu apenas diria que nós temos hoje um grande desafio que as próprias universidades públicas têm que enfrentar. E que desafio é esse? Qualidade, sempre. E a qualidade pode nos levar a criticar também as práticas presenciais. Muitas pessoas preferem relações digitais porque encontraram também aulas presenciais ou chatas simplesmente, ou sem nenhuma aptidão de convencimento, sem a devida tranquilidade, e às vezes até como um espaço, a sala de aula, como um espaço agressivo, um espaço hostil. Tudo isso fazia com que as pessoas dissessem: eu não quero atividade presencial, esse professor é autoritário, esse professor repete apenas seu conteúdo toda vez, não tem pesquisa nenhuma ali. Tudo isso são críticas que nós podemos fazer ao mal presencial. O problema é que o mal presencial pode se tornar um pior digital. Nós conversamos aqui no Planeta Azul hoje com o professor João Carlos Salles, que é reitor da Universidade Federal da Bahia e também presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais. Professor João Carlos, muito obrigado pela entrevista ao Planeta Azul. Um abraço, Rodolfo.